Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o dono do canal, Josias Castor. Amados, vocês lembram que eu disse, acho que foi 2 semanas atrás, que eu iria estrear o quadro Grandes Personagens da Bíblia, né, de uma frase, né, que alguém do Juntos Somos Um, lá da minha igreja, mandou no meu WhatsApp. Eu anotei aqui na agenda, tudo. Pois é, pessoal. Eu vou estar iniciando essa série de mensagens que vai ter como título do quadro Grandes Personagens da Bíblia. Eu vou iniciar hoje, tá bom? E hoje eu vou falar a respeito de Abraão, tá bom? Abraão. Só que antes de eu falar sobre Abraão, gente, amanhã, na sessão Grandes Assuntos da Bíblia, eu vou estar retratando a respeito da igreja de Pérgamo. E eu vou responder uma pergunta que eu estou fazendo durante os anúncios. Por que Jesus Cristo não colocou qualidades na igreja de Pérgamo, como ele colocou em Eslimina, como ele colocou também em Éfeso? Por que ele somente colocou defeitos? Você vai saber amanhã, dentro do quadro Grande Sessão, Grandes Assuntos da Bíblia, dentro do estudo as 7 cartas do Apocalipse. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Bom, pessoal, todo mundo sabe quem foi Abraão. Eu não vou ficar aqui falando a respeito de Abraão. Eu já vou entrar direto no ponto. Só vou dar um pequenininho resuminho. Abraão era filho de um fabricante de tendas e o pai de Abraão era idólatra. Certo dia, Deus chamou Abraão para o ministério. E ele disse a Abraão, que na época se chamava Abrão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da sua parentela, e vá para a terra para onde eu te mostrarei. E serão engrandecidas todas as nações da terra, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão foi. Né? Ele obedeceu, como diz aqui o texto, e foi para essa terra, sem saber aonde ele ia, né? Gente, Abraão ele teve tanta fé na promessa, tanta fé, que essa fé se estendeu há anos. Essa promessa só foi cumprida, igreja, após Abraão completar 100 anos e após Sara completar 90 anos. E a promessa se chamava Isaque, seu filho, né? Ela se cumpriu e Abraão foi um exemplo de fé e de obediência. Viu? Se tem um cara que foi obediente e que teve bastante fé, esse cara é o Abraão.
Tanto é que ele é chamado até hoje, tanto pelos judeus, tanto pelos historiadores da Bíblia, e tanto pelas igrejas, que se estendeu ao longo desses anos, até os dias atuais, de o pai da fé, né? E que nós somos chamados filhos da promessa, filhos de Abraão, filhos da fé. E aí, irmãos, eu quero pregar uma mensagem em cima desse texto. Amados, nós não somos diferentes de Abraão. Podemos ter a mesma fé que Abraão teve, a ponto de ser chamado pai da fé? Sim, nós podemos sim. Por que não? Porque Hebreus capítulo 1, versículo 1, ela fala o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a prova das coisas, ou a convicção dos fatos que não se vê. Fé é o sobrenatural de Deus, é acreditar naquilo que não vemos, mas sabemos que existe, né? E Abraão teve essa fé, e nós podemos ter essa mesma fé, se quisermos, se tomarmos posse. Só que para ter essa fé, irmãos, é preciso obedecer a Deus, é preciso obedecer os mandamentos do Senhor. Tudo que está registrado na palavra de Deus como mandamento, nós temos que obedecer. E Abraão obedeceu. Abraão, ele é esse exemplo vivo para nós. Então, irmãos, se quisermos ter fé, nós temos que estar à disposição da vontade de Deus, como Abraão esteve quando o Senhor o chamou para o ministério. Ele não mediu esforços, ele não procurou obstáculos, ele não procurou dar desculpas. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, porque fé é atitude. Há um versículo em Tiago que diz: a fé sem obras, ela é morta. Então fé é também atitudes, é provar para Deus, através de obras, através de ações, que temos fé em Deus, que cremos na palavra do Senhor, que cremos que Ele é galardoador daquilo que buscam, e que Ele existe. Isso é fé, irmãos. E Abraão teve essa fé. Então, irmãos, eu não vou me exceder muito dessa palavra, mas eu quero concluir essa palavra dizendo: é possível sim ter essa fé, basta você querer. Só que para isso você precisa obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer o que Jesus Cristo deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, honrar os nossos pais para que se prolonga os dias da terra, obedecer os 10 mandamentos, obedecer esses 2 mandamentos que eu acabei de citar, e colocar a nossa fé em ação, não só em palavras, mas sim em atitudes. Você fazendo assim, você será como Abraão, o nosso pai da fé. Amém? Esse é o caminho
que nos leva a obedecer a Deus. Esse é o caminho que nos conduz à vida eterna. O inimigo de nossas almas vai tentar de todas as maneiras possíveis para que nós possamos ter a nossa fé abalada. Mas se nós depositarmos toda a nossa confiança em Deus, por mais que o inimigo queira colocar barreiras no nosso dia a dia, a nossa casa vai ser sempre construída não na areia, e sim na rocha, que é a palavra de Deus, que é o nosso Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito o sininho. Clica nesse sininho que você terá esse vídeo e os outros vídeos que eu já postei no canal Josias Castor. Esse é o início do quadro Grandes Personagens da Bíblia. Hoje tratamos sobre Abraão.